Já estamos de volta aqui com Altas Ondas, do Espaço Deixista da Voz Cristã. Como falei para vocês, excepcionalmente nessa sexta-feira, o programa está gravado. Sempre na sexta-feira o programa é ao vivo, né, com a reapresentação no sábado, mas está gravado o programa nessa sexta-feira. Então, você que sempre costuma mandar a sua mensagem, participar ao vivo, enfim, gostaria que você nos entendesse, porque hoje o programa está gravado, nós estamos aí participando de uma reunião muito importante. A Christian Vision está promovendo já todo o seu trabalho para o ano 2006 e nós estamos envolvidos aí em importantes reuniões. Então, obrigado por sua companhia, agradecemos muito. Lembrando também que o programa, essa parte aqui é uma reapresentação. Muitas pessoas estão nos ouvindo pela primeira vez. Pessoas que estão acompanhando agora a nossa faixa de 19 metros. Porque na verdade muitos acompanhavam primeiro em 13 metros, depois em 16 metros e agora nesse período estão acompanhando aqui essa faixa em 19 metros e quem sabe pela primeira vez. Então seja muito bem-vindo, esse é o Altas Ondas, o Espaço Deixista da Voz Cristã, onde falamos tudo sobre o mundo do deixismo, as escutas, as ondas curtas, enfim, eu sei que é muito bom contarmos com você. Altas Ondas VX Program. Muita gente gosta do deixismo, gosta de acompanhar transmissões de emissoras que falam de longe, param para fazer isso com muito prazer. E aqui nós temos algumas cartas, antes do Sintonia Fina de hoje, com Rudolf Walter Green. Lá de Pirapozinho, São Paulo, Almir Ferreira Fuzzi. Ele escreve de Pirapozinho, São Paulo. Almir Ferreira Fuzzi, com 2 Z's. O Almir diz assim, ó. Prezado Anderson Bruno, com muita satisfação volto a manter contato com essa emissora. Espero que tudo esteja ótimo com você e com toda a equipe. Tudo bem, graças a Deus. Nessa oportunidade estou enviando um informe de recepção com detalhes da sintonia em 17.660 kHz. 15 horas e 20 minutos, o terceiro dia 29 de janeiro. O sinal estava muito bom nesta frequência. No programa Altas Ondas, decidirá foi lida uma carta do Célio Romais. Ele citou sobre a carta social dos Correios. Ele diz assim: como trabalho como carteiro nos Correios, gostaria apenas de acrescentar algo a mais na informação do Célio Romais. A carta social tem um limite de 10 gramas e pode ser postada até 5 unidades por dia por cada remetente. A não inclusão da palavra carta social no envelope fará com que a carta sofra uma taxação que será cobrada do destinatário, que se dá da seguinte maneira: multiplica-se o valor da postagem até 20 gramas. Se for maior o peso, multiplica-se pelos valores correspondentes. No caso, 0,55 centavos por 2 igual 1,10. E retira-se o valor que foi 1 centavo. E a carta será taxada em R$1,09. Sabe, as demais informações já foram mencionadas pelo Célio Romais. Olha que ótimo, hein? E ele trabalha no Correio, aqui é carteiro, né? O nosso amigo que está lá em Pirapozinho, São Paulo, Almir Ferreira Fuzzi. Ele diz assim: se algum ouvinte tiver sobrando por aí o manual WRTH de 2003 ou 2004 e não for usar mais e quiser doar, eu ficaria muito contente em recebê-lo, pois o mesmo será de muita utilização, de muita utilidade para mim. É só entrar em contato comigo, porque eu envio selos para o envio do manual. Também sou colecionador de cartões postais, calendários, selos, canetas promocionais, cartões de visita, telefones, cartões telefônicos, aceito doações de qualquer quantidade desses materiais. Mais ou menos tem alguns desses materiais em casa que estão sobrando e é só mandar. Eu fico muito contente, agradecido. Ele diz: olha aqui, ó, vamos ao endereço dele. Se prepare aí para anotar o endereço dele, eu já vou passar. Tem um telefone também aqui. Anderson Bruno, já pedi muito por hoje, na cidade onde eu trabalho, que é Sandovalina. Eu entrego cartas e eu conheci um ouvinte que sintoniza a Voz Cristã. O nome dele é Vitor Sena. Ele diz que a programação é muito boa. Citou inclusive o programa Altas Ondas para mim. Bom, Anderson Bruno, por hoje é esse o meu recado. A paz de Deus esteja com vocês todos aí. Um abraço e até a próxima. Almir Ferreira Fuzzi. Olha que legal, hein? Ele manda aqui o relatório de recepção muito bem feitinho. Frequência 17.660 kHz. Interessante que um ouvinte, que ele é carteiro aqui, o Almir, e um ouvinte então falou para ele do Altas Ondas. Muito bom, agradeço mesmo. Olha, vamos ao endereço dele para você escrever. O nome é Almir Ferreira Fuzzi, com 2 Z's, ok? Almir Ferreira Fuzzi. Rua aqui? Rua Machado de Assis, 1105,
Rua Machado de Assis 1105, 19.200-000, Pirapozinho, São Paulo. E como ele é carteiro, ele coloca o endereço bem certinho, né, gente? Então é exatamente assim que a gente deve colocar o CEP antes da cidade, né? Está aqui, ó, o nome dele é, anote, Almir Ferreira Fusa, Rua Machado de Assis 1105, CEP 19.200-000, Pirapozinho, São Paulo. Anote o telefone dele, dê uma ligadinha para ele, isso. Vocês que estão no Brasil, é fácil dar uma ligadinha, né? Então, código é 18 241 2615. 18 241 2615. 18 241 2615. Muito obrigado, Amir, por sua carta. Ótima carta que a gente recebe de mais um amigo lixista que acompanha o Altas Ondas. E vocês sabem muito bem que, ouvindo Altas Ondas, nós temos pessoas que estão em diferentes partes do mundo. Portanto, são pessoas que necessariamente não são cristãs evangélicas, né? Nós temos deixistas católicos, deixistas protestantes, deixistas muçulmanos, temos deixistas budistas que estão na Ásia, enfim. Todos são muito bem-vindos aqui ao Altas Ondas. E sempre, vocês sabem, a nossa mensagem aqui no Altas Ondas é que você precisa tirar tempo para pensar em Deus e precisa amar a Deus acima de qualquer coisa. Não podemos viver sem Ele. Vamos lá então, tem o próximo segmento agora, aqui mesmo no seu Altas Ondas. Vamos agora ao comentário de Rodolfo Walter Green, no Sintonia Fina. Mudanças anunciadas nas ondas curtas. Assim disse Rodolfo Walter Green, há certas mudanças em vista e anunciadas com respeito ao rádio. Uma sobre a qual se fala muito é de que o padrão analógico de transmissão e recepção será em breve substituído pelo padrão digital, mais conhecido como o DRM, o Digital Radio Mondiale. Isso é verdade, mas, por certo, não na proporção como tem sido divulgado até aqui. Os resultados da qualidade de recepção em DRM surpreendem. Testes de recepção de emissoras europeias em digital realizados em São Bernardo, Brasil, pelo grande companheiro Marcos Ramos, mostraram que, de fato, a qualidade na recepção surpreende. Um som que se assemelha a uma qualidade do conhecido padrão de FM. Que a mudança deverá ocorrer um dia? Disso não se tem dúvida. Pouco a pouco estamos vendo o número de emissoras aderindo embrionariamente ao DRM. Procuram se preparar para, num determinado momento, mudar de forma oficial. Algumas, inclusive, já fizeram, já não testam apenas. Estão no ar, com o sinal digital. Olhando isso pelas lentes do dechismo, temos certos aspectos a considerar. Primeiro, sim, haverá um dia em que o padrão atual deverá ser substituído por algo novo, no caso, pelo digital. Há planejamentos estratégicos em níveis mundiais por parte de emissoras e órgãos reguladores visando esta alteração. Isso é líquido e certo. Segundo, curiosamente, algumas emissoras estão mudando de opinião, suspendendo os testes em DRM por razões que transcendem a estratégia, por entenderem que ainda não é o momento ideal para esta alteração. O exemplo mais recente é o da Rádio Finlândia, que decidiu anunciar a quem interessar possa esta posição. Alguns tópicos a mais. Quanto às emissoras que optam em alterar este padrão, se não estão fazendo isso por puro modismo, estas necessitarão investir pesado. E investir exige mudanças. Ordem técnica, estrutural, nos mais diversos setores da emissora, não importando o seu porte. E aqui se refere dinheiro, e no caso de dinheiro, em boa quantidade. Pelo fato dos ouvintes, há um aspecto importantíssimo que precisa ser bem considerado. Os receptores. A mudança em questão não permite, em princípio, ouvirmos sinais digitais através de um receptor de ondas curtas habitual, os nossos atuais. Precisa haver uma adaptação irreversível no receptor de ondas curtas habitual ou a simples troca de receptor. No caso da adaptação, os receptores terão que ser abertos um a um por pessoas especializadas e alteradas fisicamente. E isso com certeza demandará custo ao ouvinte. Não há garantias de que o ouvinte vai aceitar isso com facilidade. Mexerá diretamente no seu bolso. Ainda com relação aos anunciantes, emissoras comerciais que transmitem por ondas curtas, o número delas pelo mundo afora é considerável, e que passarem a transmitir pelo padrão digital, terão certos problemas com os patrocinadores.
Se não houver a troca nos receptores dos ouvintes, novos ou transformados, simplesmente não haverá ouvintes na quantidade desejada. Anunciantes divulgam produtos na expectativa do aumento da demanda dos mesmos. É a lógica. Não havendo ouvintes suficientes, com certeza, partirão para outro segmento de mídia, deixando as emissoras no prejuízo. E emissoras comerciais, sem anunciantes, não sobrevivem. É uma questão fácil de entender, não é? O que se nota pelo que há por trás das cortinas? Número 1. Que após um determinado período, que pode ser de curto ou de médio prazo, seguramente, teremos uma política mundial sobre transmissões digitais por ondas curtas que contemplem tecnologia, empresas, no caso as emissoras, e o ouvinte. Na falta de um destes elementos, o esquema simplesmente não funcionará. Segundo, que poderá inclusive haver uma convivência harmoniosa entre DRM e ondas curtas tradicionais nas mesmas faixas de frequência por algum tempo, espaços definidos. Até uma solução, em definitivo, que poderá durar ainda muitos anos. Seria uma realocação interna em cada banda, definindo um trecho da banda para DRM e outro na mesma banda para transmissão analógica. Mas e o que reserva tudo isso para o DXS? Com toda certeza, ainda uns bons anos de atividade. As emissoras, em maior parte, já estão reformulando suas transmissões em ondas curtas, algumas delas, inclusive, diminuindo os segmentos de transmissão. Com isto, passa a haver mais espaço para emissoras de porte menor para serem finalmente pesquisadas. Hoje, estas ainda estão parcialmente encobertas por algumas grandes. Não há razão para pânico. No momento, ocorrem lamentações sobre a BBC estar deixando de transmitir em português. E em parte até com razão. Mas pela visão deixista, cá entre nós, dificilmente alguém continuava a escrever para a BBC para obter o cartão QSL, cujo serviço ela mesma já havia suspendido há mais de um ano. Na transmissão da Ilha e Ascensão para o Brasil, portanto, podemos sossegar, pelo menos por hora. Ainda se espera que possa haver uma reviravolta no processo. Os Estados Unidos ainda não fincaram um pé nesta questão. Quando a televisão surgiu, falou-se que esta iria substituir o rádio. Então substituiu. Quando surgiu o padrão de FM, esperava-se o mesmo. E quando a internet despontou, também houve quem admitisse que o rádio acabou, em especial as ondas curtas. Também não aconteceu. Mas nada disso aconteceu, pelo menos por enquanto, e muitos estão na torcida que se encontre uma saída, que em tudo isso os sinais digitais encontrem um espaço de forma pacífica no espectro do rádio, sendo apenas uma opção a mais e não uma substituição no que existe. Pelo menos não por hora. Os ciências que digam. Boas escutas e até o nosso próximo encontro. Aí as dicas do Rudolf Walter Grimm, direto de São Paulo, Brasil. Bom, gente, nossa audiência é incrível, viu? Nós estamos aí no Brasil, em cada metro quadrado, através das ondas curtas, no rádio de muita gente e também através da internet. Mas eu quero agradecer aqui ao engenheiro Rubens Ferraz Pedroso, o engenheiro agrônomo Rubens Ferraz Pedroso, que está em Bandeirantes, no estado do Paraná. Ele diz assim: Edson Bruno e demais integrantes dessa emissora, eu tive a grata alegria ontem de ouvir novamente FMs do Caribe. O dia 10 deste mês foi o último dia em que ouvi tais FMs, pois não ouvi mais nenhuma. Mas ontem as FMs caribenhas de costume, duas novas emissoras, uma transmitida em Crioulo, o francês, olha só, na frequência 89.8 e outra em francês na frequência 91.6. Ainda não consegui identificar essas emissoras. Ontem a oportunidade de ouvir novamente sinais FM vindos do Caribe me deixou muito feliz. Era como se estivesse ouvindo esses sinais pela primeira vez. O novo quadro produzido pelo Adalberto, o QSL World, está muito bom. Era só por hoje. Um forte 73 a todo mundo e parabéns pelo excelente programa. Atenciosamente, Rubens Ferraz Pedroso, de Bandeirantes, Paraná, Brasil. Muito obrigado, hein? Mais uma lua aqui que a gente deve mandar é o Anderson Torquato. Ele diz: estou ouvindo, né? Estou escrevendo para dizer que estou na escuta do programa. Dê uma alô, por favor, Edson Bruno, dê uma alô ao vivo aí no Altas Ondas. Mande um abraço para minha mulher, Vanessa. Ele diz que está grávida de 5 meses. Alô, Vanessa! Que legal, um abraço para ti, hein? Deve ser foto da Vanessa e do Anderson aqui que estou vendo. Que legal, Vanessa, parabéns, hein? Deve estar vindo aí um deixista ou uma deixista, assim como é o Anderson, né? Ok, então uma alusão para vocês aí me ouvindo em... Onde é que ele está mesmo, hein? Ele está em Garopaba, né? Garopaba, lá
na divisa de Paraná com Santa Catarina, também ouvindo, nesse momento, Altas Ondas, o nosso espaço bexista. Vamos dizer, aqui nós temos José Ricardo de Carvalho, de Manaus, Amazonas. Olha só, Manaus, Amazonas, também acompanhando o programa. Que coisa incrível. Prezado Edson Bruno, irmão e amigo, meu nome é José Ricardo de Carvalho, sirvo a Deus como diácono na Igreja Assembleia de Deus Tradicional do Amazonas. Fiquei muito feliz ao localizá-lo através do site radios.com.br. Lá consta a rádio Voz Cristã da internet. Sinto muita saudade da programação de rádio que você fazia na RBN em Manaus. Olha só, faço parte do quadro funcional da própria igreja. E quando chego à sala do departamento pessoal, ligo a máquina e acesso logo o site para sintonizar a Voz Cristã. O Bruno continue fazendo esta programação de rádio, pois saiba que um dia o pão que você está lançando sobre as águas serão revelados nos céus. Gostaria de ouvir o Salmo 91. Olha só que bom. Pastor Gideon Menezes envia a você um forte abraço fraternal. Que coisa bonita. Muito obrigado, José Ricardo de Carvalho. Tenho mesmo muitas lembranças e muito amor por todos vocês aí em Manaus, Amazonas. Aí um abraço muito forte a vocês da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Tradicional, aí no Amazonas. Forte abraço mesmo. Gostaria de ter mais contatos com todos aí. Que ótimo saber que estão também acompanhando o nosso trabalho. Muito obrigado a Luiz Eduardo Lopes da Silva de Salvador, na Bahia. O Luiz Eduardo Lopes Silva, Salvador, Bahia, diz: tudo bem com você, Edson Bruno? Informe que tenho acompanhado Altas Ondas na sexta-feira com o rádio no carro e na ponta da antena telescópica coloquei um fio com 3 metros de comprimento, colocando fora do carro. Isso em frente ao colégio, onde meu filho estuda, já que nesse dia as aulas terminam às 12h30, justamente quando Altas Ondas está no ar. Por incrível que pareça, os sinais chegam muito bem. Aproveito a oportunidade para parabenizar o colega Renato Liena pela maravilhosa entrevista pelo site Amantes do Rádio, que é de muita importância. Estamos ligados ao deixismo. Desejo a todo mundo um bom fim de semana. Forte 73, Luiz Eduardo Lopes da Silva, em Salvador, na Bahia. Ele me mandou essa mensagem já dias atrás. Mas que bom que ele pode ouvir o nosso Altas Ondas no seu carro. Imaginem isso, em estúdios nos Estados Unidos, transmissores em São Paulo, e ele consegue ouvir no seu carro, na Bahia. Que coisa incrível a tecnologia de hoje, não é verdade? Seu e-mail é muito bem-vindo. altasondas@vozcristã.com. Yes, thank you so much for listening to Altas Ondas. I would like to invite you to send me a message. Please send me a message to altasondas@vozcristã.com. Ok, a gente fala sempre um pouquinho aqui com os nossos ouvintes, né, que estão acompanhando o programa em algum lugar do mundo. Muito obrigado por o Elenai Taranho Canali. O Elenai diz assim: tem muita gente que participa da terceira vez. Mas programa maravilhoso. Na sexta-feira, estou muito feliz porque o ouvinte Domingos Alfredo Nós, de Colatina, minha cidade, participou do Altas Ondas. Ao final da participação do mesmo, liguei para ele e disse que ele não é o único que ouve a Voz Cristã dessa cidade. Sei de outras pessoas que ouvem essa rádio que preenche uma lacuna no rádio, porque aqui temos 3 rádios que não têm um segmento cristão. Mas é isso, Edson Bruno, mande sempre um abraço para nós em Colatina, Espírito Santo. Minha mãe deu vida e meu pai. Eles são evangélicos, sempre que podem ouvem também este programa. Na minha igreja, sempre que tem oportunidade, eu louvo a Deus. Olha que bonito, hein? E isso é muito importante. E a próxima ilha vai estar no Que bom, fico feliz em saber que você está acompanhando este programa. E se você puder por aqui, o Altas Ondas, você sabe, nós falamos com muita gente do mundo afora. E nosso incentivo é esse. Nós estamos aí. Você precisa, claro, tirar tempo para Deus. Recife Internacional é aqui. Altas Ondas com Edson Bruno. Ok, mas agora é momento de áudios desses, sempre áudios incríveis aqui, hein? O Cássio Martins, que está em São Carlos, São Paulo, ele me ajuda para o senhor Cássio Martins manda sempre áudios tremendos. Vamos ver o que a ficção está dizendo para a gente hoje. Olá, amigos. A notícia do encerramento do serviço brasileiro da BBC de Londres no próximo dia 27 nos faz lembrar outras emissoras internacionais que deixaram de transmitir em português para o Brasil.
Rádio Damasco, Síria. Emissora que vamos ouvir agora em uma transmissão do ano 1905. Gravação enviada pelo México. É a Rádio Damasco em português, transmitindo em 1985. Eu nem era nascido. Tô brincando, hein? Uau. 1985? Deixa eu ver aqui. Olha só, que legal. Muito bem. Ok, gente. 1985, quando a Rádio Damasco ainda falava em português. Eu já não falo mais, que pena, não falo mais em português. Vamos ouvir esse áudio, vamos? Caros ouvintes, assim finalizamos nossos programas de hoje. Agradecemos pela atenção dispensada. Tenham todos uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Aqui Damasco, Rádio Difusão da República Árabe Síria. Olha que áudio histórico esse, hein? 1985, a Rádio Damasco, direto da Síria, falando em português. Que pena, né? No final desse mês, então. Também sobre falar em português. Que coisa tremenda, hein? No finalzinho do programa, e nós temos o último segmento, o The X-File. The X-File, uma viagem no tempo, abre. É super interessante isso. A gente ouve áudios que se dão no ar. Agora, esse tempo atrás, esse áudio aqui de 1970. E esse áudio vai falar sobre um homem. Jânio Quadros, Jânio da Silva Quadros. Alguém disse que ninguém ofereceu mais lições de esperança e desilusão ao mesmo tempo do que Jânio Quadros. Em apenas 13 anos, esse líder populista de São Paulo, com alguns cargos de vereador, em 47, depois deputado estadual em 50, prefeito em 53, governador em 54, deputado federal em 58 e presidente da República em 1960. Mas em 61 ele já desistiu do quarto, gente. É o senhor Jânio Quadros. Vamos ouvir aqui ele, no dia da posse, quando ele assumiu a presidência da República. Vamos ouvir o que ele falou, vamos. Recebo nesse instante de vossas mãos a faixa simbólica do governo de nossa pátria. Recebo-a com profunda emoção, porque tenho consciência do verdadeiro sentido implícito da Está aí, então. Quadros, alguém pode dizer, uau, mas que gravação. Mas ruim for a gravação e o áudio melhor para nós. Aqui a gente torce para a gravação estar ruim. É, porque a gente quer assim mesmo, aquele ruído, né? Aquela coisa bem assim, antiga. Que essa é que é a graça aqui do segmento. É o locutor da República, Jânio Quadros, assumindo em 1960. E aí, em 1961, ele traumatizou o país. Desencantou milhões de pessoas. Renunciou. Já pensaram? Que coisa tremenda. Então está aí a voz do Jânio Quadros no nosso The X-File de hoje, quando nós abrimos aqui o arquivo, o baú, e tiramos áudios antiquíssimos, né? Muito bem, nós já estamos quase no finalzinho do nosso Altas Ondas de hoje. Deixa eu agradecer aqui, ó, ao Daniel Oliveira da Silva, que está lá em Souza, na Paraíba. Está muito bem feitinho, né? Ele manda aqui, ó, um informe de recepção. Ele tem um rádio Sharp e acompanha o programa com uma antena telescópica de 1 metro. Onde é que ele está? Ele está lá em Souza, na Paraíba. Daniel Oliveira da Silva, muito obrigado. Um abraço também muito forte aqui, ó, para mais alguém que está me ouvindo. Vamos ver aqui. Quem é que está me acompanhando? Valdirei Carneiro, muito obrigado. Ele está em Curiúba, no estado do Paraná. Que legal. Um abraço para vocês, boas desculpas para todo mundo e
Eu já volto.